Começamos a estudar um tema semana passada que tem a ver com o tempo que Deus prepara. É o tempo em que Deus invade, não é? O nosso tempo. E eu queria começar lembrando o texto que a gente começou a ler na semana passada, lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5, onde a palavra de Deus fala exatamente disso, que no nascimento de Jesus, aquele tempo eterno de Deus, né, invade aquela cronologia, não é, nossa, e no tempo marcado, na cronologia humana, Deus fez o seu Filho nascer aqui na terra. E diz assim a palavra do Senhor: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que quando a agenda dos homens, que estava assinalada por Deus, o cronos de Deus, se cumpriu, então ali pegou Deus e marcou um dia na agenda humana, e disse: o meu filho vai nascer aqui. E esse dia é o dia em que o Kairos, que é aquele propósito de Deus no tempo, se colide, não é? Encontra-se com a agenda humana. E a gente vai encontrar vários momentos na Bíblia em que a agenda de Deus se encontra com a agenda humana. E a gente começou a olhar sobre essas duas palavras na língua grega, e esse uso teológico que a gente encontra nas Escrituras, do tempo de Deus entrando na agenda humana. E nós começamos olhando, não é, semana passada, que a primeiro momento em que isso acontece, vimos lá Lucas 19, é quando Deus nos dá uma oportunidade. E aí então Deus vai invadir a minha agenda pessoal. Todos nós temos Deus invadindo a nossa agenda pessoal em várias circunstâncias, e esse é tempo de oportunidade. E para esse tempo a gente aprendeu a semana passada que eu preciso de discernimento. Eu preciso discernir que a agenda de Deus está colidindo com a minha agenda e que Ele tem um plano para a minha vida, que Ele tem um propósito para a minha vida. Depois a gente aprendeu também que não apenas eu preciso discernir, mas eu preciso decidir que eu quero a agenda de Deus na minha agenda, porque muita gente não quer a agenda de Deus na agenda dele. E por fim, a gente precisa de perseverança, porque quando a gente abraça a agenda de Deus na nossa agenda, nem tudo é maravilhoso, nem tudo está lá com tapete vermelho, cheio de rosas no chão, mas a gente tem que perseverar, porque o Senhor que preparou o melhor para nós vai fazer com que o melhor seja revelado num momento oportuno. Mas eu queria agora olhar para um segundo aspecto, né, que é um outro momento quando o tempo de Deus entra na agenda do homem, que eu vou chamar de tempo da intervenção. E olha só a palavra de Deus, o que diz em Lucas capítulo 1, versos 19 e 20, Lucas capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: ao que lhes respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas, e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Bom, essas palavras, elas foram ditas pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo que falou com Maria, não é? Mas agora ele está falando com Zacarias, o pai de João Batista, nos prenúncios do nascimento de Jesus. E ele fez uma promessa muito especial.
O anjo disse para Zacarias que Deus interviria na vida de Zacarias, na vida da sua esposa Isabel, de tal maneira que o filho que eles esperaram a vida inteira nascesse. E a Bíblia diz que eles já eram idosos. E aí então o anjo vem trazendo essa mensagem. E quando essa mensagem chega para Zacarias, ele não acredita na mensagem. Ele pensa assim, não vai dar certo esse negócio. Não funciona. A minha mulher não podia ter filhos antes, e agora, depois da menopausa, depois que cessaram as regras, com certeza menos ainda. Não vai dar certo esse negócio. E aí então o anjo diz o seguinte para ele: olha, eu vou te dar um sinal de que esse negócio vai dar certo. De hoje em diante você vai ficar mudo até nascer o teu filho. Eu fico pensando, que sinalzinho ruim esse. Não é verdade? Eu acho que assim, que Deus queria não apenas marcar a vida de Zacarias, marcar a vida de todas as pessoas que ele conhecia e marcar a nossa vida. Por isso esse sinal era uma coisa tão forte. Ele sempre falou a vida toda, ele era um sacerdote, ele estava entrando na presença de Deus para fazer o serviço sacerdotal, o que acontecia raramente na vida de um sacerdote, porque isso era feito numa escala de milhares e milhares de sacerdotes. Então, quando chegava o turno desse sacerdote, era um privilégio muito especial, e Deus escolhe essa cronologia, esse tempo humano, essa agenda humana, para invadir, não é? E intervir na vida desse servo de Deus chamado Zacarias. E ali naquele contexto ele diz: eu vou te dar um sinal de que isso é verdade, e não apenas vou te dar o sinal, vai acontecer um milagre. E aí então, porque Zacarias não conseguia acreditar na intervenção de Deus, porque o tempo de Deus sempre é uma intervenção no nosso tempo. Deus vive na dimensão da eternidade, Ele de repente invade a nossa cronologia, e esse é o Kairos de Deus. E aí é o tempo de Deus intervir, e Ele então vai intervir na vida de Zacarias, de Isabel, de modo que João Batista veio a nascer. Esse Kairos é o tempo da intervenção de Deus. E o tempo da intervenção de Deus pede para nós duas coisas. Pede fé no método de Deus. E pede fé no relógio de Deus. O grande problema, porque Zacarias teve dificuldade de crer, não é? É porque ele não acreditava no método de Deus, e também não acreditava no relógio de Deus. Como é que Deus vai fazer? Eu estou pedindo um filho a minha vida inteira, agora que nós somos velhos, é que Ele vai dar o filho? Está tudo errado, o teu método não está funcionando. E outra, né? O relógio, o seu relógio está atrasado. E é interessante esse negócio, porque na maioria das vezes a gente acha que o relógio de Deus está atrasado. Fala a verdade, você já não pensou que o relógio de Deus estava atrasado? Eu já pensei muitas vezes, eu tenho que confessar para você. E essa é uma luta do nosso coração. Senhor, será que o teu método vai funcionar? Será que o teu relógio está certo? Será que essa tua intervenção de fato vai acontecer? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou encontrar essa luta tão grande entre método e relógio, não é? Em toda a história da salvação, em toda a palavra de Deus. E aí a gente começa a olhar e dizer assim, que coisa estranha é o jeito que Deus está trabalhando, que o Kairos de Deus está funcionando. E aí eu olho, por exemplo, aqueles discípulos que estão no barquinho, a hora mais escura da noite, as ondas mais altas, e quando eles estão imaginando que o barquinho vai afundar,
E de repente eles olham lá distante e vem Jesus andando sobre as águas. E a gente fica pensando, puxa vida, Jesus, né? A gente podia aliviar essa, deixar um marzinho tranquilo, né? Bonito. Mas ele vem andando sobre as águas na hora mais escura e na tempestade mais forte. É uma coisa tão forte que quando Jesus diz para eles, fiquem calmos, sou eu, porque eles estavam achando que estavam tendo uma visão, que era um fantasma, que sei lá, o que eles estavam pensando, sou eu, tenham paz. E aí Pedro afoito, né? Tem uns afoitos aqui também, né? Pedro afoito diz assim, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E outra vez, o método de Deus e o tempo de Deus, né, entram em confronto, e aí a gente vê, e aí Jesus, tá bom, vem. E aí Pedrão dá, né, o primeiro passo, o segundo passo, e aí a Bíblia diz que quando ele vê o tamanho das ondas, quando ele sente a força do vento, e quando ele não entende por que ele não está afundando, por que ele está andando sobre as águas, ele tem profundo medo do que está acontecendo, e afunda. E outra vez a gente vai ver essa dinâmica. Toda vez que a gente não consegue crer no método de Deus, e não consegue crer no tempo de Deus, a gente afunda. Você já teve alguma solução na tua vida, que Deus usou um método que você nunca imaginou que Ele usaria? Eu tenho muitas na minha vida. E é interessante, parece que Ele faz de propósito. Porque tudo que eu imagino que vai ser desse jeito, Ele faz um pouquinho diferente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E sabe por que Ele faz isso? Para que a gente saiba que a obra é dEle e não nossa. O método de Deus e o tempo de Deus são intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. E a gente só pode desfrutar deles se a gente caminhar pela fé. Agora, sabe o que eu acho lindo nessa história? É que mesmo quando eu comecei a caminhar pela fé e por causa do medo afundei, o Senhor continua a intervir na minha vida. Nem que seja para me levantar outra vez e me carregar no colo. O método de Deus e o tempo de Deus carecem de nós fé, confiança de que Ele está no controle, de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu vou encontrar esse tempo da intervenção em tantas histórias da palavra de Deus, mas, por exemplo, quando se aproxima a hora da execução de Pedro, ele é condenado à morte, e a igreja está reunida para orar por ele, e aí então na última noite, a noite antes da execução, ao nascer do sol do outro dia, ele seria executado. Naquela noite, o Senhor manda o anjo dele, que vai à cela de Pedro, o desperta e o tira para fora. Ninguém vê Pedro sair. A Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente. Pedro está tão assim, tão admirado de tudo que está acontecendo, que ele imagina que está tendo uma visão, que não é real, que ele está sonhando, que ele está tendo uma visão, até que o anjo deixa do lado de fora e diz, vai embora, homem, vai embora. E ele vai então para a casa onde estava reunida a igreja, e quando ele bate na porta lá daquela casa, chega uma moça chamada Rode e reconhece a voz de Pedro, e volta correndo, não abre a porta, volta correndo e diz, é Pedro que está lá fora. Ele diz, não é Pedro não, você teve uma visão, esse é o Espírito de Pedro que está aí falando com você, não, é de verdade, vamos lá. Daí abrem a porta, é Pedro. E outra vez, o relógio de Deus e um método de Deus. Eu acho que eles estavam orando para que houvesse um milagre, não tenho dúvida disso, mas muito provavelmente que o milagre fosse jurídico, que houvesse uma decisão positiva a favor de Pedro, que na última hora, o governador mudasse de ideia e comutasse a pena. Ele estava orando por alguma coisa, mas eles não imaginavam o método de Deus, mandar um anjo.
no meio da noite, e muito menos o relógio de Deus. Tem que ser na última hora. Eu às vezes oro assim, Deus, Senhor, tem que ser na última hora, não é? Podia ser um pouquinho antes, né? Porque tanta luta, tanta angústia, mas para a gente poder entender as intervenções de Deus na nossa vida, eu preciso crer, eu preciso confiar no método de Deus e no tempo de Deus. O Senhor está agindo, e Ele tem um plano para a minha vida, e eu não consigo entender todos os aspectos desse plano, mas eu sei que Ele tem algo de bom para fazer na minha vida, e eu creio que no tempo certo, quando a agenda dele se encontra com a minha agenda, essas coisas vão acontecer. A Bíblia continua a falar de exemplos assim, eu podia ficar falando vários exemplos. Por exemplo, quando Mordecai está lá no Velho Testamento, lá no livro de Esther, né? E aí tem um edito real, porque o inimigo dos judeus pede que Mordecai seja enforcado. E ele está na cadeia, vendo a forca ser construída. E na manhã seguinte ele vai ser enforcado. Naquela noite em que eles estão fazendo os últimos preparativos da forca. E eu fico imaginando Mordecai ouvindo os martelos, os pregos sendo cravados, as madeiras sendo serradas. E com certeza ele não consegue dormir. Mas aí a palavra de Deus diz que Deus dá uma insônia para o rei. E naquela insônia ele escuta pessoas que estavam falando da trama que tinha sido armada. E ele descobre a verdade. E aí comuta, tira Mordecai da forca. E ao contrário do que tinha sido predito, o inimigo dos judeus é que é enforcado naquela forca. Eu fico pensando, tinha que ser na última noite, tinha que ouvir a construção da forca. Você já ouviu a construção da forca na tua vida? Eu já ouvi algumas vezes. Senhor, essa aqui é a última vez, é a última oportunidade, não tem jeito. E de repente Deus faz um negócio diferente, dá uma insônia para o rei. O que eu estou tentando dizer para você aqui? A nossa mente não é capaz de discernir todos os meios de Deus nessa terra. A nossa mente não é capaz de discernir todos os planos de Deus para nós. E quando a gente começa a olhar para a história de Pedro, começa a olhar para a história de Jesus andando sobre as águas, quando começa a olhar para a história de Mordecai, a gente vai descobrir que o tempo de Deus também fazia parte desse propósito. Há coisas que o Senhor designou para aquele tempo, porque naquele tempo os efeitos destas coisas que Ele está fazendo, elas têm uma repercussão não apenas na nossa vida, mas na vida de tantas outras pessoas. Quantos aqui oram pela salvação de alguém? Levanta a mão aqui. Aleluia. Tá? Algumas vezes, aquela intervenção de Deus, no tempo certo de Deus na tua vida, é o que falta na salvação de alguém. É incrível. Os jeitos de Deus. Eu me lembro de quando a minha tia-avó, já contei essa história aqui para vocês, mas a minha tia-avó, ela tinha um trato com Deus, né? Ela sempre dizia, eu era garoto, ia dormir na casa dela, e ela dizia para mim, eu tenho um trato com Deus, o Senhor vai me avisar antes de me levar, né? E a minha tia, uma mulher cheia de fé, e ela falava assim, a gente olhava, será, como é que vai ser e tal. Muito bem, a minha tia ficou doente, né? E teve uma parada cardíaca, foi para o hospital correndo, e ali pessoas tentando ressuscitá-la, fazendo massagens cardíacas, e ela ficou sendo, a tentativa de ressurreição, levou 45 minutos, eles tentando fazer o coração voltar a funcionar.
E chegou uma hora que o médico desiste, ele diz, vamos declarar a morte, vamos declarar a morte. E aí então o meu tio que estava na sala, que também é médico, quando o outro médico disse, vamos declarar a morte, falou, não, não vamos não. E foi ele lá e começou a fazer a massagem, continuou a fazer a massagem, e de repente minha tia voltou. E aí ela começou a contar do que ela tinha visto nesses 45 minutos que ela ficou com o seu coração sem funcionar. E ela teve uma visão do céu, um encontro com Jesus, coisas lhe foram reveladas, coisas incríveis. E ela então um dia convidou, falou para os seus filhos, né, disse assim, olha, depois que eu vivi de novo, eu vou dar uma festa. E eu tenho convidados para essa festa, e vocês vão pagar a conta. Minha tia era assim. Aí reuniu todos os filhos, ela fez uma festa e ela tinha uma lista de convidados. E essa lista de convidados eram 250 pessoas, por quem ela orava pela salvação. E ela disse, olha, vocês lembram que eu sempre falei de que Jesus ia me avisar que eu estava chegando o meu tempo? Pois bem, ele já me avisou e eu quero contar para vocês o que aconteceu. E contou toda essa história. E deu o seu testemunho. E no final ela disse assim, aqueles 250, eu tenho orado pela vida de vocês, eu tenho buscado, eu tenho anunciado o Evangelho, mas hoje é a minha última oportunidade de falar de Jesus para vocês. E eu voltei porque Deus me deu essa oportunidade. Então não percam essa oportunidade. Eu fico pensando, por que tinha que ficar 45 minutos fazendo aquilo? Não podia ser mais rápido? Mas talvez se fosse mais rápido, ela não tivesse feito a festa, não tivesse entendido a mensagem e não tivessem se convertido tantas pessoas naquela festa que ela fez, de despedida em vida. Passaram-se anos, se não me engano, 2 ou 3 anos, ela veio a falecer. Mas ela marcava naquela listinha, um por um que ia sendo batizado. Eu não entendo o tempo de Deus, eu só entendo o meu relógio. Muitas vezes eu não entendo o método de Deus, porque eu tenho os meus planos. Eu tenho as minhas soluções, mas uma coisa eu sei, que toda vez que eu me entrego para Deus, que eu faço de Jesus o Senhor da minha vida, e eu confio no método dEle, e no relógio dEle, eu vou ver as intervenções do Senhor na minha vida. Eu não sei, talvez você esteja na última hora, talvez você esteja na noite da forca, mas o Senhor está aqui, e Ele a cada dia está dizendo para você, pode confiar, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, confia no meu método, e confia no meu relógio. E sabe, toda vez que a gente começa a caminhar assim, pela fé, no método e no relógio de Deus, a gente vai ser surpreendido pelas intervenções do Espírito Santo de Deus. Algumas vezes essas intervenções nos parecem tremendamente sobrenaturais, um anjo que vem no meio da noite. Outras vezes tremendamente naturais, uma insônia que um governante teve. Mas o importante é que o Senhor está agindo e intervindo na nossa vida. E o tempo dele invade o nosso tempo. Nessa manhã, antes de nós nos prepararmos para celebrarmos a ceia do Senhor, que vamos fazê-lo agora, eu queria desafiar você a fazer algumas entregas que não são fáceis de fazer. A primeira entrega é a entrega do controle. Sabe por que é tão difícil a gente confiar no método e no tempo de Deus? Porque toda vez que a gente confia no método e no tempo de Deus, a gente perde o controle.
E se tem uma coisa que a gente fica doidinho é perder o controle. Eu sou assim, eu não sei você. Hoje eu queria desafiar você a colocar o controle na mão de Deus. Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. A vida já me ensinou isso. Mas eu creio que o Senhor está aqui e tem algo para fazer por mim. Eu creio no teu método e no teu tempo. A segunda entrega que eu queria desafiar você a fazer, não é apenas do controle, mas é do propósito. Sabe por que às vezes é tão difícil a gente fazer uma entrega e a gente permitir que Deus coloque o método dele, o controle dele? Porque nós temos propósitos diferentes dos de Deus. A gente tem alvos diferentes. A gente quer chegar a lugares diferentes. E aí o Espírito Santo de Deus vem e diz: filho, eu vou te levar para um outro lugar. Eu quero te mostrar uma outra realidade. E a gente vai lutando com Deus, vai lutando com Deus. E a gente não entende o método de Deus, a gente não entende o tempo de Deus. E às vezes a gente fica tão perdido que a gente não entende nem o nosso próprio tempo. E aí vem uma frustração tão grande. A gente diz: quando é que eu vou conseguir os meus sonhos? E aí Deus está dizendo assim: afina, ajusta os teus sonhos com os meus. E você vai chegar mais rápido. Hoje eu convido você a fazer uma segunda entrega. Você já entregou o controle? Entrega o propósito. O que é que Deus quer construir na tua vida? Como Ele quer construir? De que jeito Ele quer construir? E aí a gente vai sendo trabalhado e lapidado pelo Espírito de Deus. O tempo de Deus e o método de Deus nos ensinam uma coisa tremenda: Ele é Senhor, e ponto, e acabou. Então curva a tua fronte agora, enquanto a gente se prepara para esse memorial. Eu queria desafiar você aí no teu íntimo, no teu coração, a falar com Deus e dizer: Senhor, eu hoje entrego o controle, e hoje eu entrego os propósitos. E com isso, eu entrego a minha vida, porque Tu és o Senhor. Pai querido, ouve a oração do Teu povo que aqui está. E eu confesso para o Senhor, que em muitos momentos da minha vida, eu tenho lutado comigo mesmo, para fazer essas duas entregas. Às vezes, Senhor, diante das circunstâncias da vida, eu te confesso que é tão fácil entregar o controle e entregar o propósito. Mas há outras circunstâncias, Senhor, que nos são tão profundas e tão caras, que fica tão difícil para mim. Mas eu quero te pedir, como aquele pai que um dia, orando pelo seu filho, tu perguntastes: tu crês? E ele disse: ajuda-me a crer. Eu quero te pedir, ajuda cada um de nós aqui a confiar no teu método, no teu tempo, na intervenção do teu reino na nossa vida. Escuta, Deus, o nosso clamor. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar os diáconos a se aproximarem. Queria convidar você que um dia já publicou, professou a sua fé, já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, participar conosco da mesa do Senhor e celebrar Jesus, o nosso Salvador, aquele que foi o método de Deus para a nossa salvação, e que no tempo de Deus se revelou a nós como Salvador. Adoremos ao Senhor.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Vamos colocar em pé, irmãos. Levanta o assento da sua cadeira. E ao receber os elementos, você pode se assentar. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
próprias mãos te damos, e nas tuas próprias mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E nas tuas próprias mãos te damos, e nas tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Tudo vem de ti. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e nas tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Eu creio que um dos grandes desafios da nossa fé, revelados no tempo, né, de Deus e no método de Deus, estão retratados aqui na ceia do Senhor, né? Por que que Jesus tinha que morrer na cruz? Eu acho que todo cristão um dia já parou para pensar isso, né? Mas por quê? Não podia ter achado um outro jeito? Mas eu tenho certeza que se existisse um outro jeito melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo teriam escolhido. E é por isso que a salvação vem pela fé no método de Deus, que não são as boas obras, que não é uma igreja que salva, mas é o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou, que nos salva. Outra coisa que a gente fica pensando é no tempo. Alguns poderiam dizer, por que demorou tanto tempo para Jesus vir? Olhando desde a criação, desde a queda do homem. E nós poderíamos dizer, por que está demorando tanto para Jesus voltar? Mas dentro do propósito de Deus, dentro dos alvos de Deus, quando chegou o tempo marcado, como a gente leu aqui, Ele fez o seu Filho nascer aqui entre nós. Eu não consigo discernir tempo de Deus, por quê, como, de que jeito, porque a dimensão dele é eterna. Eu só posso definir ou discernir quando o tempo de Deus se encontra com a minha cronologia, o meu tempo. E a partir daquele instante, eu vejo a intervenção de Deus a meu favor. E eu tenho que abraçá-la de todo o coração. E é por isso que esse memorial, ele é um memorial de gratidão. De quem reconhece que no tempo certo Jesus nasceu. E quem reconhece que o Cristo morreu na cruz do Calvário, do jeito que deveria ser segundo o propósito de Deus, para minha salvação. Por isso eu queria pedir que antes de comermos do pão, a Rosane orasse ao Senhor agora.
E aí vamos comer do pão. Depois o Hamilton vai orar. E depois beberemos do cálice, adorando Jesus, tempo e propósito de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa hora, Senhor. Porque se estamos aqui, Senhor, é porque somos um milagre do Senhor, Pai. Cada um aqui, Senhor, é um milagre. Que no tempo do Senhor nós reconhecemos, Pai, a tua grandiosidade, Senhor. Obrigada pelo sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, porque temos também caminhado, Pai querido, firmes e com fé, e pedimos, Senhor, continua nos ajudando nesse propósito, Senhor, de perseverarmos, Senhor, até que chegue o teu tempo nas nossas vidas, Pai, em todas as coisas, Pai. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, nesse momento, Pai querido. Eu aqui junto com os meus irmãos, quero entregar, Pai querido, toda a minha vida mais uma vez e da minha família nas Tuas mãos, Pai, e pedir que continuemos com fé, Pai, para reconhecermos o Teu tempo, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigada, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tantos milagres, Pai. Obrigada, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Comamos desse pão agradecidos a Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje nós ouvimos, Senhor, que o seu tempo, no nosso tempo, é tudo controlado pelo Senhor. Perdoa, Senhor, pela nossa ansiedade, perdoa pela nossa impaciência, Senhor. E hoje, Senhor, mais uma vez eu quero reconhecer que o teu tempo é perfeito. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado pelos pastores, pelos nossos irmãos que estão aqui, pelos familiares que estão doentes em casa, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja acobertando e afofando a cama deles, Senhor. Mais uma vez eu agradeço pelo seu sacrifício na cruz e por esse memorial, porque tudo isso é no tempo perfeito do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice. Amém. Que o Senhor seja louvado. Muito obrigado, irmãos. Eu queria, antes de terminar esse culto, há algumas coisas que Deus vai movendo o coração da gente, não estava programado isso. Mas às vezes quando a gente tem esse confronto do tempo de Deus, do nosso tempo, do método de Deus e das circunstâncias, algumas pessoas não se afastam necessariamente de Deus, porque o temor do Senhor está no coração, mas de alguma maneira se afastam da casa de Deus, se afastam da comunhão com os irmãos. E hoje eu estou sentindo no meu coração o desejo de orar por alguém, eu não sei quem é a pessoa, que talvez esteja afastada da casa de Deus, afastada, justamente por causa desses confrontos. E às vezes a gente olha e diz, puxa vida, como é que pode ser? De que maneira? Hoje o Senhor está invadindo o seu tempo e dizendo, volta para casa. Presta atenção, volta para casa. Volta para casa. E hoje estão aqui os líderes da nossa igreja aqui na frente para te acolherem. Então, se há alguém assim, nessa condição, que o Espírito Santo está falando, sai do teu lugar agora e volta para casa. A gente quer te dar um abraço de acolhimento e dizer, seja bem-vindo à casa do Senhor. Eu não sei que marcas aconteceram, e algumas são doídas, mas eu sei que Deus continua a ter um propósito e uma bênção para a sua vida. Tem alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando? Volta para casa? Então vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Volta para casa. Acolhe, dá um abraço aí, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Volta para casa. Volta, em nome de Jesus. Volta.
É isso, volta para casa, dá um abraço e acolhe, só isso, acolhe. Diz, ó, você é bem-vindo na casa do Pai, acolhe em nome de Jesus, pode vir, isso, volta para casa, volta. O Espírito de Deus está fazendo essa obra aqui, volta para casa, volta, esse é o tempo. Quando o tempo de Deus invade o nosso tempo, tá? Volta para casa, volta para casa. É isso que Deus está fazendo aqui hoje, acolhimento e graça dele. Agora eu queria convidar todo esse povo que está aqui a ficar de pé, tá? E a gente vai dar uma salva de palmas para eles, porque eles são bem-vindos, tá? E eu vou pedir aos diáconos aqui da igreja, ó, tem uma irmã sozinha aqui, ó, quem vai abraçá-la aqui, tá? Eu vou pedir aos diáconos aqui da igreja, que quando terminar o culto, conversem com cada uma dessas pessoas, para saber como é que você pode ajudar a voltar de verdade para casa, tá? O que precisa ser feito para voltar para casa, e aí você vai ser o gestor, não é? Disso, vai ajudá-los nesse processo, porque o coração já está revelado aqui, tá? Vamos orar por eles, vocês concordam? Que a gente ore assim? Estende a tua mão, abençoando, acolhendo, recebendo, tá? Senhor Jesus, abençoa esses teus filhos, que o teu tempo e o teu método se revelem outra vez como glorioso. Eu não sei de que maneira, Senhor, mas faz, e que a tua bênção esteja sobre eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, dá a mão para quem está perto de você. Os diáconos vão ministrar, vão perguntar, vão fazer o próximo passo, trocar telefone, tá? E a gente vai estar lá. Não perde ninguém aqui não, hein? Tá? Você tem que ajudá-lo a complementar isso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! É tempo de agradecer ao Senhor todos os instantes, por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Os homens cantando agora. Te agradeço, Mulheres, eu te agradeço, por me libertar, por me salvar. te agradeço por me libertar e
Os homens. Te agradeço. Mulheres. Que lindo. Todos juntos agora. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia.